De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do Dr. Marcos Leal. Doutor, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite para estar aqui mais uma vez conversando, dessa vez sobre um tema que é o estresse e o adoecimento mental, né? Nós vamos fazer algumas considerações sobre o que é você se expor ao estresse, como que o sujeito exposto ao estresse ele pode terminar ficando com uma doença mental secundária à exposição continuada e crônica de um fator estressante, seja ele ambiental, seja ele mesmo um fator interno, né? Vamos conversar sobre o adoecimento mental pela exposição ao estresse. Perfeito. Mas eu acho que primeiro, né, a gente ficou com essa palavra da moda, né, estresse. Vamos definir de fato o que é estresse. Na verdade, essa palavra estresse, até o conceito, ela vem da física, né? Da resistência de materiais, né? Quando se tem testes de você fazer aplicar uma força sobre uma superfície de um determinado material e você, a partir dali, você ter uma avaliação da resistência dele diante daquela força aplicada na sua superfície. Então, um material de uma determinada constituição física, por exemplo, ele pode resistir a uma carga X e a partir daquele valor de carga ele pode quebrar, ele pode se deformar na sua estrutura primária. Isso foi então trazido para a biologia, foi trazido para a psicologia, para a neuropsiquiatria, onde o material em si poderia ser comparado, então seria o nosso organismo, a nossa constituição física e mental, né? E o estresse, a força que estaria incidindo sobre nós, seria então os fatores estressores, né? Como situações adversas ao nosso equilíbrio emocional, ou mesmo interno, por exemplo, como uma pessoa adquirir uma doença, né? E a partir dessa doença adquirida, ela gerar um comportamento de sofrimento psíquico e, com isso, o estresse determinando uma outra doença que seria um adoecimento mental. Uhum. E, de fato, a gente acaba vendo isso, né? Quando a gente fala do estresse que tem atormentado a população gerando, seria o estresse mental. Só que a gente tem muito a questão, hoje em dia, do estresse físico, né? A gente acaba falando aí, olha, a ação constante a equipamentos de luminosidade, né, que geram um estresse visual, e assim sucessivamente, né, que acabam também gerando um estresse mental. Sem dúvida. Essa questão da exposição, é claro que o homem ele se expõe diariamente, né, ao estresse ambiental, né, seja por qualquer tipo de natureza de estímulo intenso, né. É claro que ele precisa ter recursos para ter uma resistência a essa exposição continuada ao estresse e, com isso, ele não adoecer, né? A gente pode falar, por exemplo, de exposição a ruídos, que é um estresse, né? E isso gerar uma perda auditiva, por exemplo, ou como você falou, exposição a um ambiente que tenha uma incidência de luz muito direta sobre os olhos da pessoa e por isso ela precisa usar um protetor, porque ela pode adoecer e ter uma perda visual, por exemplo. Então, todo esse tipo de situação que você tem uma exposição a fatores que concorrem para um desequilíbrio do seu sistema, seja o seu sistema físico e mental, isso a gente chama de estresse, né? E a partir daí você ter recursos mentais para que você tenha uma capacidade que nós chamamos de resiliência psíquica, quer dizer, você ter uma capacidade de lidar com a situação de estresse, porque o último ponto que você pode chegar, e esses recursos, se você não souber utilizar, você vai chegar no adoecimento mental, seja um transtorno de ansiedade, seja um transtorno do humor depressivo, seja uma fobia específica, seja um transtorno mais grave como esquizofrenia, por exemplo. Então, a exposição ao estresse determina uma reação imediata do organismo e, a partir daí, tentando proteger o sujeito na sua parte física e mental para que ele não venha a sofrer de uma doença mental secundária à exposição ao estresse. E, de fato, né,
acaba se vendo isso, né? Parece que a estrutura da sociedade hoje propicia o estresse, né? A gente vê um crescimento alarmante nos casos e exatamente pelo modo de vida atual. Exato. A gente vê, por exemplo, um mercado competitivo no trabalho, por exemplo, né? Quantas vezes a gente atende pacientes, por exemplo, que estão com um sofrimento psíquico por um ambiente do trabalho que está determinando um estresse e determinando um sofrimento para esse paciente e gerando doenças, né? Não só doenças mentais como hipertensão arterial, como diabetes, como ataques de bronquite, doenças da pele, né? Doenças autoimunes, por exemplo. Então, na verdade, a exposição ao estresse, o sujeito ele está em constante exposição. Agora, o que a gente sempre ressalta é, até você ter a exposição, você entender o que está acontecendo, como você está exposto, e você criar mecanismos e se utilizar de recursos cerebrais da sua mente resiliente para que você lide com o estresse, sofra bem menos, tente resolver problemas gerados por esse fator estressor, mas evite o adoecimento mental. E nessa questão, né, quando a gente fala do adoecimento mental, a Karina perguntando aqui, né, quais são os primeiros sintomas de estresse, né, para que a pessoa observe isso antes de chegar num acometimento mais grave? Bom, primeiro a pessoa tem que identificar o agente estressor, né? Na verdade, o estresse não é a doença, né? O estresse não é o sintoma. O estresse é o agente que está causando aquele sofrimento, né? Aquela sensação de desequilíbrio do seu sistema. Então, existe um fator determinante para isso. Você, no momento que a pessoa identifica o fator, ela percebe o quanto que há uma relação entre o sofrimento dela e o estresse, ou seja, tem que haver uma correspondência entre o estresse e a reação emocional da pessoa. Principalmente porque quanto mais você se expõe a um estresse, você começa a ter respostas emocionais que são de pouca adaptação àquela situação, e cada vez que você tem uma resposta emocional pouco adaptativa, você se aproxima do adoecimento mental. Portanto, é identificar o fator. O estresse não é a doença. É muito comum a gente ouvir pessoas falar, eu estou estressada, ou fulano é muito estressado. Na verdade, aquilo ali é uma resposta emocional a um fator de estresse. É necessário que você identifique o estresse, identifique o fator que está gerando aquele sofrimento e você saber lidar com isso e evitar o sofrimento psíquico que gere, no final, um adoecimento mental. Alice questionando o seguinte, né? Tremores, vista embaralhada, medo, né? Coração acelerado, falta de ar, pode ser consequências de estresse? É claro que esses sintomas que ela descreveu lembram muito um transtorno de ansiedade e, quem sabe, até mesmo uma reação de pânico. Que seria um caso bem mais avançado. Que é bem mais intenso, né? Agora, é claro que essas pessoas, as pessoas que têm um transtorno de ansiedade, que têm toque, né, transtorno obsessivo-compulsivo, fobias, pânico, medo, né? Essas pessoas, mesmo que você não encontre uma causa de exposição ao estresse para que elas passassem a ter esse tipo de comportamento, seguramente são pessoas que, quando se expõem ao estresse, elas respondem muito mal do ponto de vista de uma resposta adaptativa. Você imagina que um ansioso se expondo ele já é ansioso, se ele se expõe a um fator de estresse, a resposta dele é muito inadequada para ele se enquadrar melhor numa resposta emocional que se adapta àquela situação. Ele quase sempre apresenta uma resposta emocional muito mais sofrível do que a própria intensidade do estímulo. Então, pessoas que já têm um adoecimento mental, como depressão, como transtorno de ansiedade, são pessoas que respondem muito mal à exposição ao estresse e respondem com uma intensidade muito maior do que, na verdade, corresponde à força, à capacidade do estresse que ela está sendo exposta naquele momento. Uhum. E, de fato, tem que se avaliar a questão, né? Porque quando a gente fala desse acometimento mental, desse adoecimento, né,
quanto mais se protela, normalmente vai se agravando o quadro. Sem dúvida. Não só essa questão, como você ter, por exemplo, a exposição desde cedo, né, de crianças, por exemplo, que se expõem a fatores de estresse intenso, como, por exemplo, crianças vítimas de maus tratos, vítimas de abusos, por exemplo, crianças que vivem em países em guerra civil, por exemplo, crianças que presenciam em casa, né, brigas, agressões físicas. Então, essas crianças elas já passam a se expor a um estresse contínuo, intenso, e nós temos no nosso cérebro uma estrutura, um circuito que já é formado exatamente com essa configuração de responder ao estresse, e esse circuito ele libera um hormônio que é conhecido como hormônio do estresse, que tem o nome de cortisol. E esse hormônio ele é necessário porque o estresse, na verdade, a reação emocional ao estresse, ela visa a sobrevivência. E a sobrevivência, quando você se expõe a um fator que gere um perigo real, você tem duas situações que você tem que escolher uma. Ou você foge, ou você enfrenta o perigo. Então, essas duas situações, cada uma que for escolhida pelo sujeito, ela tem que funcionar, ela tem que dar certo. Se um sujeito escolheu a fuga, se um animal, uma presa diante de um predador, se ela escolheu a fuga que ela escolheu tem que dar certo. Se ela escolheu enfrentar o seu predador, esse enfrentamento também tem que dar certo, porque é uma questão de sobrevivência. A exposição continuada ao estresse libera continuadamente esse hormônio do estresse, o cortisol. E é esse hormônio que começa a desestruturar o nosso sistema imunológico. Isso aí já está altamente comprovado cientificamente, que pessoas que se expõem com muita frequência e continuadamente a fatores de estresse com uma baixa resposta de adaptação, com um sofrimento psíquico intenso, são pessoas muito mais propensas a desenvolverem doenças relacionadas ao sistema imunológico, como infecções de repetição e principalmente as neoplasias malignas. Então, a incidência de câncer, isso está provado que pessoas que quanto mais se expõem a fator estressor com respostas de má adaptação, com maior sofrimento psíquico, são pessoas muito mais relacionadas a uma gama de fatores do tipo desenvolver neoplasia maligna. E essas crianças, voltando às crianças que se expõem diariamente, continuadamente ao estresse, são crianças que esse circuito ele fica hiperativo. Elas crescem liberando continuadamente esse hormônio do cortisol. E elas vão se tornar adolescentes, vão se tornar adultos com uma baixa resposta de adaptação a fatores de estresse. São aquelas pessoas que têm uma baixa tolerância, qualquer tipo de exposição, independente da intensidade do estresse, elas sofrem intensamente e com isso elas vão aumentando o seu sofrimento e com isso vão aumentando o seu adoecimento mental. Também participando aqui com a gente, né, por meio do 3662-6002, a Maria, ela diz que tem muitos tremores quando vai atravessar a rua, ao olhar para os lados, tem tonturas, né, chegou já a cair. Também pode ser sintomas de estresse. Sim, pode, desde que ela identifique, né? O estresse, na verdade, não é um agente misterioso, né? Porque ele se apresenta à pessoa. Qualquer pessoa que estiver se expondo a um estresse, ela é capaz de dizer e descrever, né, qual o ambiente que para ela gera um sofrimento, seja no trabalho, seja em casa, seja no ambiente social, de convivência social. Mas o estresse, o fator estressor, ele não é um mistério, ele não está oculto. Ele está muito, pelo contrário, ele se expõe muito e se denuncia como ele sendo o causador do sofrimento da pessoa. Portanto, assim, você ter um sintoma e você depois ficar imaginando, por exemplo, querer saber se aquilo ali é de um estresse ou não, cabe identificar exatamente a exposição que a pessoa está tendo a algum fator estressor. É interessante colocar essa questão, né? Normalmente, esses casos ocorrem e se não tem nenhuma causa física, né? É bom destacar isso, né? Sempre que a pessoa tem algum desses sintomas, é bom fazer uma avaliação,
se descartando causas físicas, aí sim é diagnosticado o estresse. Sim, é muito comum a gente receber, por exemplo, pacientes no consultório com queixas de ansiedade ou queixas apresentando sintomas que, na verdade, caracterizam um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo, mas elas dissociam esses sintomas de uma vida sofrida que elas têm ou que elas tiveram. Elas querem resolver ou querer saber exatamente o que elas têm, mas elas não associam. E quando você faz a anamnese, quando você procura investigar melhor o quanto que essa pessoa se expõe numa vida social, no trabalho ou familiar, ela tem um histórico, né, de um intenso estresse, de uma exposição intensa e continuada ao estresse, com exposição a pessoas de um comportamento doentio que faz com que ela também sofra. Ou seja, não é interessante você querer separar os sintomas, né, e não considerar a sua exposição ambiental, seja lá em qualquer situação da relação humana, que você esteja ou não se relacionando com pessoas do bem ou do mal, enfim. Mas se você está sofrendo, seguramente você tem uma exposição a um fator estressor e a sua resposta emocional está sendo de baixa adaptação. Uhum. E é bom destacar essa questão, né? O fator ambiental é o grande vilão. Sem dúvida, porque o nosso cérebro ele teve uma evolução, né, ao longo da nossa civilização, e o cérebro nosso ele se socializou, né? Nós temos a cognição social, nós temos a teoria da mente, que faz com que nós tenhamos uma impressão dos sentimentos das pessoas apenas olhando e identificando as expressões faciais ou o comportamento dos outros. Isso faz com que, muitas das vezes, você interage com uma pessoa, seja no seu trabalho, seja em casa, por exemplo, e quase sempre nós temos uma ideia do que nós representamos naquele grupo. Quase sempre, não raro, a ideia que nós temos do que nós representamos naquele grupo é uma ideia errada, equivocada. Aí vem quando você percebe ou você fica exposto muito mais à verdade do que você representa naquele grupo, você fica sabendo que você não era o que você pensava, que você não tinha um posto de importância como você julgava, e a partir daí você gera um estresse de relacionamento, e isso a gente chama de identidade percebida, né? Ou seja, perceba exatamente o que você é, não o que você pensa que você é. Isso gera um equívoco e o equívoco dentro de uma identidade social gera inevitavelmente um sofrimento psíquico. E a Cláudia colocando uma questão também interessante aí, né? Muitas vezes a pessoa, em um determinado ambiente, adoece, cria um estresse, um adoecimento mental, sai do ambiente, mas leva o problema com ela. Isso aí é extremamente comum, né? Ela não só leva o problema com ela, como ela agora vai ser um agente estressor dos outros, né? Para onde ela levou o problema, né? Na verdade, ela não levou o problema, né, no sentido exato, ela não levou o problema, ela levou a resposta emocional, o sofrimento emocional dela para um outro ambiente. E ela vai expressar, ela vai demonstrar, vai se comportar com uma pessoa que está sofrendo psiquicamente. E a partir dali, de acordo com quem ela vai se relacionar, vai lidar, ela vai gerar reações emocionais nos outros, porque ela agora passou a ser um agente estressor dos outros. Isso é muito comum, né? Você tem uma desavença dentro da sua casa e você chega de mau humor no trabalho, e a partir dali você se relaciona mal com as pessoas e gera uma situação de dificuldade para que você se entenda, e mesmo que você tenha um bom desempenho no trabalho, e você também gera uma situação de dificuldade de relacionamento com os outros. Ou o contrário, né? Você sai do trabalho com uma carga de estresse intensa, com uma resposta emocional de baixa adaptação, e você chega na sua casa ainda com o reflexo desse sofrimento, ainda sofrendo, e você gera uma reação emocional nas outras pessoas. Então, isso é muito comum, né? É claro que quando a gente fala de deixar o problema ele sempre vai ficar no lugar dele, né? Ele está sempre lá, né?
e entenda que o problema é uma das formas de que gera muito mais sofrimento psíquico diante de um estresse, de um fator estressor, exatamente o julgamento que nós fazemos sobre o problema. Muitas das vezes, e não raro isso acontece, o problema ele tem uma dimensão e nós dimensionamos esse problema para um tamanho muito maior. Com isso, geramos muito mais um sofrimento psíquico com resposta emocional de baixa adaptação. Ou seja, quando o sujeito ele se expõe a um problema, uma das formas de que ele sofra menos ou evite um sofrimento maior, ele identificar o problema como ele é, não como está na sua interpretação daquele problema. Nós não sofremos tanto com a natureza real do problema. Nós sofremos muito mais por aquilo que nós achávamos que deveria ser. Ou seja, nós não... Muitas das vezes a gente se vê numa situação com um relacionamento interpessoal, você não sofre porque a pessoa fez aquilo, você vai sofrer porque você sempre achou que ela não deveria fazer, porque você parte do pressuposto que ela poderia ter feito diferente. É essa diferença que você não encontrou na pessoa que faz você sofrer muito mais do que realmente o que a pessoa fez, o que a pessoa é. E acaba se vendo isso, né? A pessoa que sofre com estresse, ela acaba, vamos dizer assim, somatizando outros problemas, né? Qualquer coisa pequena ao redor se torna muito maior do que deveria ser. Exatamente. A capacidade dela de responder às próximas exposições de estresse, ela já está muito mais hiperativada, aquele circuito que eu falei do hormônio do estresse, né, que é o cortisol, a ponto de que uma exposição a uma intensidade muito baixa de estresse faz com que ela responda muito alto numa resposta emocional. Então, isso gera um sofrimento muito maior e desproporcional à causa. Entendendo que, muitas das vezes, quando o estresse passa, o fator estressor ele é removido, ele não existe mais, o sofrimento da pessoa continua. Ela continua sofrendo, ela continua tendo respostas emocionais ruins para ela mesma, diante dos próximos estressores que ela vier a se expor. Então, é interessante que você não sofre só enquanto o estresse durar. O estresse, muitas das vezes, já não existe mais. O seu sofrimento agora faz parte de uma doença mental, gerada pela exposição continuada àquele estresse e que você teve uma baixa resposta emocional de adaptação. Perfeito. A Karina aqui, né, perguntando a relação ou a diferença entre ansiedade e estresse. Como eu falei, o estresse é um fator que pode ser externo, ambiental, é um agente que gera uma situação de desequilíbrio físico e mental. Então, você identifica qual é o estresse, qual é o agente estressor. Vou dar um exemplo. Uma empresa, por exemplo, vai anunciar uma relação de funcionários que serão demitidos. A expectativa de que quem será que está na lista, por exemplo, essa expectativa é uma resposta emocional. Mas o agente estressor é exatamente o anúncio de que vai haver o número X de funcionários que serão demitidos. Então, o agente, ele é o estressor. O estresse não é a doença. O estresse é o agente, é o determinante que gera um desequilíbrio no sistema biológico da pessoa. Agora, a ansiedade pode ser uma resposta emocional a um fator estressor externo. Ou, por exemplo, se uma pessoa descobre que ela tem uma doença física e que ela vai fazer um exame para identificar melhor se vai precisar de uma cirurgia ou não. O fato dela estar sofrendo na expectativa de fazer o exame e saber o resultado do exame, ali é um sofrimento psíquico, ali é um sofrimento emocional. E qual é o fator estressor? É a doença que ela ficou sabendo que ela é portadora. Portanto, estresse não é doença, o estresse é um fator, é um agente determinante de um sofrimento psíquico ou mesmo físico. José Carlos colocando uma questão aqui, né? Muitas vezes nós vemos isso, né? A questão da pessoa que entra num grau complicado aí e que o tratamento
via medicamentos é necessário. E ele coloca uma outra questão, né? Essa dificuldade depois da pessoa conseguir equalizar o medicamento. Olha, a dificuldade maior, sem dúvida alguma, de você tratar uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que se expôs, nós vamos colocar duas situações. Uma que a pessoa adoeceu porque ela se expôs a agentes estressores de forma continuada e muito intensa e crônica de muito tempo, ela terminou adoecendo, né? Vamos supor, uma pessoa com quem ela morava, com quem ela vivia, né? Ela sofria maus tratos por muitos e muitos anos e ela terminou adoecendo por conta disso. Muitas das vezes, claro, que ela precisa usar medicação porque ela não tem nenhum outro recurso, né, que ela possa superar situações do dia a dia, situações adversas. Agora, é claro que ela tem uma marca, ela tem uma cicatriz do sofrimento dela pela exposição a esse estresse. É claro que, além de usar a medicação, uma terapia é bem indicada para ela, né? Uma psicoterapia, por exemplo. Uma outra situação é uma pessoa que não se expôs a estresse de maneira tão continuada, mas ela é uma pessoa ansiosa, por exemplo. Ela tem um transtorno de ansiedade ou mesmo um transtorno depressivo. Essa pessoa, ao contrário daquela outra que adoeceu porque se expôs demais a um estresse, essa pessoa, muitas das vezes, ela não se expôs tanto, mas ela tem um componente genético que ela desenvolveu um transtorno de sofrimento mental. Essa pessoa é a pessoa que mais vai sofrer quando se expuser a fatores estressores do dia a dia, porque ela tem uma capacidade muito baixa de resiliência, de resistir, de lidar melhor, de se sair bem de uma situação de adversidade. Então, essas pessoas, além de você fazer uso da medicação, ela também precisa de uma psicoterapia, mas entendendo que aquela pessoa que adoeceu e ainda vive numa exposição continuada a fatores estressores, não basta só ela tomar a medicação e também não basta só ela fazer a terapia. Ela precisa resolver o problema da exposição continuada ao estressor. Ela precisa resolver o problema. Muitas das vezes, essas pessoas que lidam com esse tipo de problema, quando você apresenta solução, a solução para ela parece que é um problema. Ela prefere ficar com o problema do que ela sair daquele problema se utilizando de uma solução que muitas das vezes determina um rompimento total com o problema ou com o agente que gera o problema. Então, são pessoas que têm um conflito muito grande, onde elas têm um problema, elas têm a solução e elas veem a solução como um grande problema para resolver um grande problema. É como se houvesse uma dependência do problema. Muitas das vezes, sim, né? Eu sempre falo para o paciente assim, olha, você já está pagando muito alto, muito caro, por não resolver esse problema, mas você teme pagar pela solução. Ora, se você já está pagando alto pelo problema, por estar ainda com o problema e não resolver o problema, o que é que lhe custa você pagar para você se livrar dele? Por mais que você julgue que você vai sofrer por resolver o problema, entenda se o seu sofrimento depois de resolver o problema vai ser maior do que você continuar exposto a ele. Também, né, pensando no perfil do tratamento aí, né, e a Regina coloca aqui uma questão, né, o senhor fala muito da questão de ter um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, né, mas também do comprometimento com esse tratamento, né? Ela coloca que por muitos anos fez o tratamento, mas não se comprometeu e demorou a entender esse processo. Isso é muito comum, né? Você ter, o paciente ele ter essa adesão logo a princípio, porque quando ele está num sofrimento intenso que ele não está suportando, ele aceita a proposta de um tratamento medicamentoso ou até mesmo uma internação hospitalar por alguns dias. Depois que ele sai daquela fase crítica, né, daquela fase psiquicamente insustentável para ele, e ele volta à sua realidade e volta a se expor
aos problemas, quase sempre os problemas que geraram aquele sofrimento, a pessoa não tem a estrutura para manter isso aí. Ela não quer se comprometer em ter uma determinação de continuar mantendo a melhora. Ela se expõe, inclusive, a recaídas, ela para com a medicação, ela se expõe cada vez mais a fatores estressores, ela entende muito mal o que está acontecendo na vida dela, ela não relaciona o sofrimento dela com um sofrimento relacionado muito mais a uma convivência doentia, patológica, de pessoas que geram sofrimento por um transtorno de personalidade, por exemplo, mas elas preferem, porque acham que o caminho mais curto é não resolver o problema e conviver com eles. Se assim fosse, ela deveria conviver com o problema, porque aí não seria mais problema, uma vez que ela não iria mais sofrer. E não é isso que acontece. O Rodrigo coloca também uma questão interessante, né? Muitas vezes, um período curto de estresse gera um adoecimento mental que, para se recuperar, leva um tempo muito maior. Sem dúvida. Nós estamos falando aqui em estresse crônico, uma exposição continuada, prolongada, mas é claro que nós temos a exposição ao estresse de curta duração. E é claro também que a gente vai imaginar que quando você se expõe a um estresse de curta duração, você tem, o seu cérebro ele tem um tempo para assimilar a gravidade, a intensidade, o que aquilo representa para você, quais os riscos que você está correndo, o que aquele agente estressor está determinando para você, seja para a sua saúde, enfim, para a sua integridade física ou mental. Tudo isso dá um tempo, né? Porque a partir daí você tem o recurso da resiliência, de você resolver a questão, você entender melhor o que está acontecendo, você dimensionar o problema exatamente naquele tamanho que ele representa e que ele é. Mas existem pessoas que não se utilizam de recursos protetores da sua mente psíquica para resolver uma questão de curta duração. Isso acontece que nós chamamos com os ruminantes, os ruminadores mentais. São aquelas pessoas que se expõem a um fator de estresse, o fator de estresse ele já acabou, né? Ou ele já está por findar, ele já está enfraquecido na sua força, mas o sujeito que se expôs a ele passa a fazer um exercício mental, uma construção mental que nós chamamos de ruminação mental. Ele fica todo o tempo lembrando e relembrando e questionando o fato que aconteceu, que gerou aquele sofrimento para ele. Principalmente quando se trata de relacionamento interpessoal. Então, o que acontece? Essa ruminação mental, mesmo com o fator estressor já enfraquecido, até mesmo inexistente, ele gera uma reação no seu cérebro, como se ele estivesse ainda se expondo ao fator estressor, e aquele eixo que eu falei do estresse começa a liberar cortisol, ele vive uma situação como se ele ainda estivesse passando pela exposição àquele fator estressor, o cortisol começa a ser liberado, altera a sua imunologia, altera a sua genética, altera batimentos cardíacos, frequência cardíaca, liberação de insulina, ou seja, ele vai adoecer sem que o fator estressor tenha sido tão intenso e tenha sido tão prolongado, graças à sua ruminação mental. E, de fato, acaba ocorrendo praticamente todos os casos isso, né? A pessoa ficar apegada ao problema e observando reproduções do problema mesmo onde não existe. Sem dúvida, a pessoa ela cria vínculos, ela cria associações mentais que muitas das vezes não existem, né? Não existem ou nunca existiram, né, dentro do contexto da exposição real ao problema. Quase sempre, o que faz a pessoa sofrer diante de um problema não é a natureza real do problema, é o que a pessoa imagina que seria aquele problema se fosse de uma outra forma. A pessoa sofre não pelo real, sofre por aquilo que ela está imaginando. Quando a gente fala aí na questão
das crises de pânico, nas síndromes de pânico, etc., a Gisele colocando aqui, né? Aparecem sintomas físicos, né? Muitas vezes sintomas como a pessoa achar que está tendo um ataque cardíaco, entre outras ações, né? O que explica esses sintomas e mesmo a pessoa se tratando, né, dessas questões, porque ela ainda acredita que está sendo acometida com uma doença diferente. Exatamente assim. Em relação à doença, o ataque de pânico, nós temos uma configuração no nosso cérebro, que é exatamente aquilo que nós tínhamos falado no início, que é de exposição a um perigo real, onde ou você enfrenta ou você foge. Qualquer alternativa tem que dar certo, né, porque é uma questão de sobrevivência. Agora, o pânico, a reação de pânico, o ataque de pânico, é um instrumento que ele é utilizado, é um recurso cerebral que está sendo utilizado, porque ele existe e existe para isso, para você ter taquicardia, para você ficar com a boca seca, você ficar pálido, você sair correndo, enfim, você ter o medo de um perigo real. Só que no ataque de pânico, existe uma construção mental de um risco inexistente e você se utiliza de um recurso real, fisiológico, e você sente tudo aquilo como se tivesse acontecendo um perigo real. Ou seja, o pânico é um alarme falso, né? Ou seja, o alarme foi acionado, mas não estava acontecendo, por exemplo, um incêndio. Então, o que acontece? O sujeito, a pessoa que sofre de ataque de pânico, ela sempre constrói uma situação, uma construção mental, de que ela poderia ou poderá a qualquer momento se expor a um risco. Por exemplo, ela pode estar num ambiente fechado e ela começa a imaginar que, e geralmente com muitas pessoas, como tipo um banco, por exemplo, ela começa a imaginar que por que ali todo mundo está respirando e se esse ar acabar e faltar para todo mundo. É claro que a única pessoa que vai começar a sentir falta de ar é ela, né? E a partir dali ela vai começar a ter as reações de pânico, como se, na verdade, estivesse acontecendo exatamente aquilo que ela imaginou, porque ela está se utilizando de um recurso fisiológico. Então, toda manifestação física é uma manifestação real para um acontecimento real. Agora, é claro que todas as vezes que um sujeito tem um ataque de pânico, ele se preocupa com o sintoma físico, porque ele pensa que ele está infartando, que ele está tendo um AVC, por exemplo, né? Quando o sujeito fala para mim assim, olha, eu estou tendo um ataque de pânico, não está, né? Porque quando ele está em ataque de pânico, ele não considera que aquilo ali é um pânico, ele considera que ele está morrendo. Quando ele diz que ele está em ataque de pânico, ele quer dizer, na verdade, que ele está com medo de ter o pânico. Ou seja, é uma construção mental que faz com que ele sofra e se utilize de um circuito fisiológico para a fuga ou para o enfrentamento. E a pessoa é capaz de detectar, no caso aí do pânico, né, ao longo do tratamento, os indicadores disso e aí conseguir se precaver? Sem dúvida. Muitas das vezes ele tem alguns sinais físicos que ele já experimentou em outras situações e ele pode, com a terapia, né, além de medicação, com terapia, ele pode, por exemplo, lançar mão de uma medicação naquele exato momento em que ele sentir um sintoma que ele julgue, até porque ele já se expôs, que é o início do pânico, ou que pode ser o pânico. Ele pode usar uma medicação naquele momento onde ele estiver. Mas ele também, ao longo de uma terapia, de uma psicoterapia, ou por hipnose, ou por terapia cognitiva comportamental, ele pode lançar de recursos, de estratégias que ele vai abortar aquela reação física e emocional que esteja gerando a sensação de perigo, quando na verdade é o ataque de pânico. Perfeito. Quando se cita aí a questão da hipnose, né, o Igor tinha tocado nisso, né, se a hipnose pode ser uma ferramenta, aí, inclusive, para a pessoa detectar a origem do estresse. Sem dúvida. Na hipnose, não só na hipnose, você gera um comportamento você cria uma habilidade para gerar um comportamento que seja contrário, que seja antagônico àquela reação do pânico. Então, você percebe que você está tendo um início, um sinal
de que aquilo pode ser um ataque de pânico, porque ele já sofreu disso outras vezes, e ele vai gerar um comportamento, uma estratégia comportamental que seguramente vai fortalecer o comportamento psíquico dele, o sentimento que ele está tendo ali, que não está morrendo, que ele não está tendo infarto, e ele gera, inclusive, um comportamento que altera a sua fisiologia e diminui a frequência cardíaca, ele não passa a ter o pensamento de que ele está morrendo e ele pode interiorizar e dizer, isso aqui é um ataque de pânico, ele é irreal, a situação não é real, e você recorre a recursos que você aprendeu na terapia e você consegue ter um comportamento compatível com a realidade. Ou seja, qual é a realidade? Não há perigo iminente, só existe um perigo na sua imaginação. Júlia, colocando uma questão aqui, né? O estresse pode gerar algum adoecimento mental sem volta? Sim, não tenha dúvida disso, né? Principalmente quando o sujeito... Veja bem, vamos falar um pouco rapidamente sobre genética, exposição a fatores e a genética. Geralmente nós herdamos riscos genéticos para determinadas doenças, o que não significa que nós vamos ter essa doença, né? Mas a exposição continuada ao estresse, com a liberação do cortisol, o hormônio do estresse, vai fazer com que você tenha uma modificação no seu padrão genético, né? Com alterações estruturais genéticas do gene mesmo, e você passa a apresentar, a desenvolver algumas doenças. Não só doenças mentais, mas doenças do tipo asma, hipertensão, câncer, bronquite, diabetes, enfim. Ou seja, muitas das vezes você desenvolve uma doença que, a partir do momento que você passou a ser portador dela, essa doença não tem cura, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, são doenças que nós sabemos que não têm cura. E quase sempre você vai identificar fatores estressores que determinaram a instalação dessas doenças, mesmo que as pessoas não reconheçam isso, mesmo que elas não identifiquem essa exposição continuada a fatores estressores. Então, a exposição continuada ao estresse, quando essa exposição gera uma doença mental, um adoecimento mental, e por conta disso outras doenças, como essa que eu falei, hipertensão, diabetes, asma, enfim, essas doenças quase sempre você não reverte. Você faz o tratamento agora de uma doença que se instalou mediante a exposição continuada do estresse. Uhum. E por isso é importante, né, se detectar o estresse como um grande mal de nossa época e já começar a observar qualquer fator antes de agravamentos. Olha, não tenha dúvida, quando a percepção da exposição ao estresse, cabe ao sujeito identificar e tentar resolver uma questão sem que ele antes passe a ter um sofrimento antecipado à solução do problema. Quantas pessoas sofrem antes de resolver? Ou seja, elas querem resolver, mas primeiro elas começam a sofrer e depois elas têm a maior dificuldade possível de solucionar o problema exatamente porque elas estão sofrendo. Então, se a gente fosse colocar aqui, enumerar aqui situações ou recursos ou comportamento que você pode adotar para evitar uma exposição maior a um adoecimento mental em relação à exposição ao estresse, seria: identifique a dimensão real do problema. Olhe o problema como ele é, não como você gostaria que ele fosse, ou como você discorda que ele é. Olhe como ele é. Identifique a sua posição real, o que você representa dentro daquele sistema. Não se comporte como aquilo que você acha ou que você pensa, mas saiba o que você representa dentro daquele sistema de relacionamento, seja no trabalho ou em casa. Identifique exatamente os seus sintomas mediante a exposição cada vez mais ao estresse.
queira resolver o problema que é o fator estressor, pagando o preço pela solução. Se você identifica que o problema não tem solução, admita que o problema já está solucionado. Portanto, a exposição continuada do estresse, ela gera um comportamento doentio. Nós sabemos que o sofrimento psíquico, ele serve inclusive como uma vacina, né? Você começa a ter um comportamento adaptativo cada vez que você passa por situações. Quem não conhece pessoas que lidam tão bem com problemas? Não é todo mundo que adoece mentalmente por conta de exposição a fatores estressores. Nós conhecemos pessoas que, por mais que elas se exponham, por mais que elas passem por situações adversas, elas se saem muito bem. Elas têm uma capacidade de resiliência muito grande, com respostas emocionais de uma ótima adaptação. Portanto, identifique o problema, não sofra com o problema que você está imaginando, sofra, se é para sofrer, se é para você criar conflitos com você mesmo, com outra pessoa, identifique o problema como ele é real, identifique a sua posição real dentro do sistema. Não é o que você pensa, não é o que você quer, é o que você é. E a questão aqui, né, a Maria Eduarda coloca isso, de muitas vezes a pessoa ter até uma dissociação, né, entre o problema e a própria realidade. Ela pergunta se isso é comum acontecer. Muito, muito. Hoje nós temos, hoje tem inclusive o que se chama de cultura de vitimização, né? As pessoas, elas têm o sofrimento delas como um estandarte, né? Como um símbolo, um ícone, né? Porque elas querem ser identificadas como uma pessoa que sofre, uma pessoa que não se sai bem porque existe um culpado, existe um fator que determinou o fracasso dela e isso ela quer expor as suas feridas, suas chagas dessa forma. Então, ela dissocia porque muitas das vezes ela adoeceu de tal forma que aquele argumento que ela apresenta diante como se fosse o agente causador, é muito pequeno, é muito significante para ela mesma, mas ela criou uma situação, um sistema de sofrimento contínuo que se dissocia exatamente da realidade do problema e da exposição que ela se expôs e que ela ficou determinada a um confronto ou uma fuga e ela não escolheu a fuga, preferiu o confronto e essa escolha fez com que ela sofresse muito mais. Perfeito. Também na questão dos tratamentos, né? O Rogério colocando, né, ainda hoje nós vemos as pessoas com muito preconceito a respeito do estresse e dos acometimentos mentais, né? Do ponto de vista da família, né? Como quebrar essa resistência que muitas vezes a própria família tem de não indicar o tratamento, né, já que a pessoa muitas vezes não está em condição de procurar. Isso é muito comum quando o agente estressor é aquela pessoa que poderia levar o sujeito que está doente ao médico, por exemplo, ou a um psicólogo, né? E ele sabe que ele é um fator determinante no sofrimento daquela pessoa. E ele teme ser acusado, ele teme ser colocado como o vilão da história. Isso é muito comum. Além disso, tem essa questão de dizer, olha, você vai ficar tomando essa medicação controlada, e muitas das vezes oferecem alternativas que, desde que elas funcionem, não há problema nenhum da pessoa seguir uma alternativa de tratamento que não seja medicamento, mas tem que funcionar. Se for ali na esquina tem uma pessoa que faz isso tal e resolve, tudo bem, se a pessoa decidir ir, ela tem que entender, olha, eu vou, mas tem que funcionar. Tem que funcionar. Agora, a questão do preconceito, às vezes, da resistência, é exatamente isso, a pessoa ficar usando a medicação e ter sempre um oponente, sempre uma pessoa que se opõe a isso. Quase sempre a pessoa que se opõe é aquela pessoa que, de uma certa forma, direto ou indiretamente, tem uma responsabilidade sobre aquela doença daquela pessoa. E nessa questão específica, né, do fator problema aí, né, que a gente acaba muitas vezes identificando, para a própria pessoa também que
está cometida é complicado, né? Porque a gente ainda vê na sociedade aquela questão, não, isso é frescura, né? Isso é falta do que fazer, etc. Sem dúvida que quando um sujeito que está em sofrimento psíquico, ele vê o seu sofrimento sendo subestimado, né? Sendo rebaixado por outra pessoa, e quase sempre essa outra pessoa é uma pessoa que ela deposita uma certa confiança, ou pelo menos de convivência, né, contínua, diária, isso gera um maior sofrimento, né? Não é raro que a gente encontra, por exemplo, a pessoa que sofre, ela quer demonstrar o seu sofrimento para aquela pessoa que ela sabe que é a causadora do seu sofrimento, né? E é claro que no mecanismo de defesa, aquele agente causador, ele procura se defender. Ele procura se defender dizendo que aquilo ali é imaginação, é coisa da cabeça dela, que aquilo não existe, tal. É uma defesa. Tanto aquele que procura expor o seu sofrimento exatamente diante daquele que é o gerador do problema, que já é um mecanismo de defesa, aquele que gera o problema e tem a consciência disso, ele tem o seu mecanismo de defesa subestimando o sintoma de sofrimento psíquico. Qual seria o passo a passo aí da identificação? É o que a Regina coloca aí, né? Como identificar o problema e buscar ajuda. Tá, então, foi mais ou menos aquilo que eu já falei, mas vamos, é bom a gente falar novamente. Bom, primeiro, você vai entender assim, um exemplo, o sujeito tem um problema no trabalho, por exemplo, um sujeito com um problema de trabalho, mas assim, com um relacionamento ali interno, de uma pessoa, seja lá o gerente, alguma coisa assim, ou um colega de sala, enfim, né? Ele tem um problema de relacionamento e ele está sofrendo com isso. É claro que ou ele não concorda com a forma como a empresa funciona, enfim, com as mudanças, enfim, da empresa. Eu sempre digo, olha, a empresa ela existe independente de você. Ela não existe em função de você. Mas essa pessoa que está ali fazendo sofrer, você vai entender que ela não faz parte do seu projeto de felicidade. Portanto, se você tem essa pessoa no seu trabalho, por exemplo, que lhe faz sofrer, imagine se você a convidaria para o seu aniversário. Imagine se você a convidaria para uma ceia de Natal na sua casa. Se você disser que você não a convidaria, essa pessoa está no lugar certo, porque ela não convive com você. E o seu projeto de felicidade, ela não faz parte. Agora, por que ela está gerando tanto sofrimento em você? As coisas são atribuídas com o valor que nós atribuímos a elas. Elas existem no momento que quanto mais valor você atribuir àquilo que a pessoa faz, o que a pessoa diz e fala de você, por exemplo, você está dando um valor muito maior e isso corresponde a um sofrimento maior. Portanto, observe o quanto que você está atribuindo de valor a um problema e com isso você vai sofrer muito mais. Novamente, observe o problema no tamanho exato, a natureza real dele. Não imagine que ele deveria ser diferente. Trate o problema como ele é, não trate o problema como ele deveria ser. Outra, a questão mesmo de você saber exatamente o que você representa naquele sistema. Quem é você para aquela pessoa, quem é você para aquela empresa, quem é você na sua casa, o que é que você representa. Procure entender isso, porque muitas das vezes nós pensamos que somos e nós não somos. Pensamos que temos e nós não temos. E nós agimos exatamente assim. No momento que nós descobrimos que nós não somos e que nós não temos, o nosso sofrimento é muito maior. Então, identifique a natureza real do problema, identifique o quanto você está atribuindo de valor e identifique exatamente a sua posição real dentro desse sistema. Doutor, eu quero agradecer, como sempre, a participação conosco, parabenizar aí por fazer essa ponte com a população, né? Como nós já dissemos aí,
o estresse e os acometimentos mentais são cada vez mais rotina na nossa sociedade, e é bom conhecer, é bom entender o processo, até para quebrar um pouco com os preconceitos ainda existentes. Eu agradeço a participação, deixando o programa sempre à disposição. Eu que agradeço, sempre venho aqui com o maior prazer para a gente discutir assuntos do interesse geral de todos. Muito obrigado pelo convite e até o próximo. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Às 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil e nós voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.